conter spoilers. Assista por sua própria conta e risco. E pessoal, tudo bom? Vocês repararam que tem vinheta nova? Ano novo, vinheta nova, né? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do Sussurro do País das Maravilhas. É o último livro, na verdade, ele é o livro 3,5, né? O último livro da trilogia da Anita Grace Howard foi esse aqui, né? Ou Qualquer Outro Lugar. Acabou já. Esse é um livro extra. E quando ele foi anunciado como um livro que teria 3 contos, eu fiquei um pouco frustrada, achei que ia ser sem graça. Mas eu vou contar aqui pra vocês tudo o que tem nesse livro e como ele vale a pena. Quando eu li o último livro, este aqui, eu fiquei um pouco frustrada porque eu achei que várias coisas que a autora foi deixando o leitor ansioso durante a trilogia, chegou o último livro e ela não falou. Na verdade, no último livro, como eu disse, pode conter spoilers, ela fala, tipo, que a Alyssa conta que ela teve uma vida mortal muito boa, né, casou com Jeb, teve os filhos, viu os netos crescerem, e que quando chegou a hora dela, ela voltou, né, pro País das Maravilhas pra morar com Morfeu, viver com ele, ser rainha, ser coroada, e que ela teve, tipo, uma vida muito feliz e agora ela ia pra segunda parte da vida dela, ser feliz com o outro amor da vida dela. E eu fiquei assim, acabou? E o filho? Cadê o resto? Fiquei muito frustrada, mas a autora, através dos 3 contos que tem neste livro, ela conseguiu fechar todas as pontas soltas e contar tudo que faltava pra gente saber. E o livro é maravilhoso. Então, este livro ele foi lançado em 2015, em dezembro de 2015, né, nos Estados Unidos, com o título de Untamed, a capa é a mesma. E aí ficou aquele mistério de por que de um lado a Alyssa tava, né, com as marcas e o olho de uma cor e aqui ela tava, né, de outra forma. Mó suspense. E esse livro, gente, ao contrário da trilogia... E esse livro, pessoal, ao contrário da trilogia, foi traduzido por uma pessoa diferente. Então eu percebi que algumas palavrinhas, alguns termos foram utilizados de outra forma, mas não compromete em nada, foi só uma coisa que eu reparei mesmo. Esse livro é bacana, gente, porque ele vai misturando passado, presente, tudo junto ali, e a gente vai sabendo um pouco da história dos personagens através de memórias e tal. O primeiro conto que o livro traz é O Menino na Teia, e a gente vai ficar sabendo um pouco sobre o Thomas, ou David, eu prefiro chamar ele de Thomas porque foi o nome que a gente conheceu o personagem. A gente vai descobrir como que ele foi recrutado para ser cavaleiro. O irmão dele foi recrutado primeiro, depois ele, que era mais novo, a mãe dele ficou arrasada, e o Thomas sempre foi muito habilidoso, ele era tipo um prodígio, então ele pode fazer uma missão, participar de uma missão mesmo sendo muito mais novo, né? Ele participaria disso só quando ele tivesse 13 anos, ele tinha 9, mas como ele era muito habilidoso e tal, muito talentoso, ele foi chamado. E foi quando aconteceu lá aquele acidente que a irmã 2 acabou capturando ele e ele ficou ali preso por muito tempo, até a Alyson encontrar e libertar ele. E a gente vai ficar sabendo um pouco da vida da Alyson também, porque como a gente já conhece através da história, a mãe dela se suicidou, ela se jogou, acho que da varanda, né, se jogou de uma altura X e morreu, né, foi considerada louca e tal. E a Alyson ficou órfã e ela ficava indo de orfanato em orfanato, sendo, né, cuidada às vezes por boas famílias, às vezes não tão boas assim. E a gente vai descobrir como que o Morfeu entrou na vida dela, como ela diz, né, numa época que ela estava amargurada, querendo vingança, querendo algo mais, pertencer a algum lugar. Ele deu essa chance pra ela, né, manipulou ela. A outra história que a gente tem, o segundo conto, é A Mariposa no Espelho, que na verdade é considerado como o 1,5, porque ele fica entre o lado mais sombrio e o atrás do espelho. Saiu o conto em e-book há um bom tempo, ele foi lançado em formato digital em setembro de 2014, e a gente então já conhece essa história, é a primeira vez que tá em formato físico, mas a história não é inédita. Eu falei sobre ela na resenha que eu fiz no blog, mas basicamente o Morfeu ele vai visitar as memórias do Jeb quando ele chegou ao País das Maravilhas, né, com a Alyssa, e
E a ideia do Morfeu era descobrir um ponto fraco dele pra ele poder conquistar a Alyssa, né? Só que quando ele visitou essas lembranças e ele viu tudo pelo qual o Jeb passou, todos os sacrifícios que ele fez e o quanto ele realmente ama, né, a Alyssa, ele percebeu que não tinha como ele encontrar exatamente um ponto fraco. O ponto fraco dele seria qual? Ela? Fazer tudo por ela? Isso não seria um ponto fraco, ele também faria isso. Ele percebeu como que os dois, de certa forma, eram parecidos e que, apesar dele odiar aquele mortal, a ideia daquele humano ficar com ela, ele era digno, sim, disso. Ele seria uma boa pessoa, seria um bom companheiro pra ela. O terceiro conto, o último conto, é o 6 Coisas Impossíveis, e esse, gente, foi de praticamente derramar lágrimas. A gente vai conhecer um pouco da vida humana da Alyssa com o Jeb, os filhos deles, né, como que foi a vida dele, o que ele fez depois que ele teve que abdicar da imaginação dele, da musa dele, já que ele não poderia mais pintar, o que ele faria. E essa com a Alyssa morrendo. Ela chegou, né, até uma certa idade, já velhinha. Jeb já tinha morrido há uns 2, 3 anos e ela decidiu que era hora dela assumir então a coroa e começar a vida dela com o Morfeu. E ela fingiu a morte dela, ela não podia morrer realmente, né, abandonar o corpo dela. Então ela fingiu a morte, montou um plano ali pra ela poder fugir de fininho, né, e ir pro País das Maravilhas, mas ter um enterro, ter um fechamento pra família dela. E aí, antes dela entrar realmente, né, no País das Maravilhas, a vovozinha parou ali na Toca do Coelho e ela pega 3 lembranças dela, 3 potes, um pote com um pote de pedras, um pote de conchas e um pote com um pó prateado, que são 3 lembranças dela como humana. E a gente vai saber dessas lembranças, né? Então a primeira, esse pote de pedras, foi quando ela voltou pro mundo humano, logo no finalzinho de qualquer outro lugar, como que eles explicaram tudo pra polícia e tal, porque afinal de contas eles sumiram do nada, ela fugiu do manicômio com o pai dela, então como foi que ela conseguiu resolver isso, né? Ai, meu arquinho caiu. O pote de conchas seria o casamento dela com o Jeb, e que Morfeu fez, né, pregou uma peça nela, como sempre, pra testar o Jeb se ele realmente seria digno de se casar com ela. Ele perdeu, entre aspas, né, Morfeu perdeu, entre aspas, pro Jeb, mas ele não ia deixar barato. Ele ia ter mais uma vez que provar que ele era realmente bom pra ela, bom o suficiente pra ela. E se ele conseguisse isso, o Morfeu concederia pra ele um presente, né? Só achei engraçado um pouco, não sei se... sei lá, achei isso um pouco conservador, a ideia de a primeira vez ser depois do casamento, ela ter se guardado virgem esse tempo todo, não sei. E aí a gente finalmente vai saber como foi a primeira vez deles, que a autora ficou o tempo todo... Ai, que susto. Ficou o tempo todo... Ai, que susto. A autora ficou, durante os livros todos ali, fantasiando que seria uma coisa maravilhosa e tal, e não contava. E a gente vai conhecer então, né, vai saber um pouco do que aconteceu. Só que isso a gente vai saber só na terceira lembrança, que é o pote com um pó prateado, que infelizmente é no leito de morte do Jeb, né? Ele tinha um desejo, e ele resolveu usar esse desejo no leito de morte dele. Então a gente vai saber um pouco de algumas lembranças da família, como são os filhos e os netos dos dois. Essas memórias foi logo depois do casamento, então a noite de núpcias dos dois, um passeio que eles fizeram e uma viagem ali nas estrelas, uma coisa bem maravilhosa. Esse foi um dos contos mais lindos, essa primeira parte é bem emocionante, é bem linda. E vamos para a última parte, que depois que ela, então, repassa essa última lembrança, ela finalmente desce na Toca do Coelho pra ficar com o Morfeu. E... tô olhando pra baixo porque tá aqui o meu roteiro. E assim que ela entra no País das Maravilhas, idosa, já bem velhinha,
Ela encontra então com o Morfeu, ele coroa ela, então ela volta aos seus 16 anos, linda, maravilhosa, como foi quando ele se declarou pra ela, e aí a tatuagem que ela tinha feito some, e aí ela chega à conclusão que ela volta literalmente como ela era aos 16 anos, ou seja, ela volta virgem. Pra quê? Para os dois terem a mesma oportunidade, a mesma situação ali de vida, né? O Jeb e o Morfeu, ninguém saiu, vamos dizer assim, em vantagem. E aí, acho que uma coisa que era muito esperada era o filho dos dois, né, do Morfeu com a Alyssa. A gente vai então pra quando ela já tá pra ganhar o neném e tá ali com uma dificuldade, a criança não quer nascer de jeito nenhum, a preocupação dele porque ela tá sofrendo, né, e não tem nada que ele possa fazer. E aí eles partilham 3 lembranças dos dois. Achei bacana que ficaram 3 lembranças dela com o Jeb, 3 lembranças dela com o Morfeu, pra incentivar a criança a nascer, pra ela ver que mundo maravilhoso aguarda e resolver, né, sair do útero finalmente. Principalmente porque a criança tem asas. Isso era uma coisa que eu queria ver, gente, fiquei curiosa. E aí a criança não quer sair de jeito nenhum. Essas 3 lembranças foram uma lembrança deles quando ela era criança e ele ensinando coisas ali do País das Maravilhas pra ela, né, as aventuras de quando ela era pequena com ele, uma lembrança inédita, essa a gente ainda não tinha sido apresentada. Uma lembrança que eu acho que é do Qualquer Outro Lugar, lembra que ela tinha que passar uma noite com ele? Então, aí eles saíram, foram para um piquenique, não sei o que, ele enganou ela e levou ela pro lugar onde a Alice ficou presa. E depois, então, já que eles visitaram a prisão da Alice, visita a prisão dele, né, o casulo, onde ele ficou mais de 70 anos, até sair de lagarta para borboleta, para mariposa linda. Lindo, no caso, né? E dentro ali do casulo tem um presente pra ela como rainha, que óbvio, como sempre, ela vai ter que domar, vai ter que conquistar, né? Não é simplesmente pegar e achar lindo. E o final, então, né? A criança nasce. O nome do filho deles é assim, perfeito, lindo. E eu não estou dando muitos detalhes, que é realmente pra vocês lerem. Só tô contando tudo que tem mesmo e como esse último livro fechou com chave de ouro a história. E é muito bacana porque a Alyssa deixa todas as pistas ali, tudo guardadinho numa caixa. Caso no futuro alguma descendente dela, né, queira encontrar o País das Maravilhas, o caminho vai estar sempre ali. E é isso então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não deixe de clicar em curtir, compartilhar pra todo mundo ver esse vídeo também. Se não tá inscrito no canal, se inscreve porque tem vídeo novo toda sexta-feira, tem várias resenhas aí no canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!